Fala galerinha do X, tudo bem com você? Segunda série, professor Teta na área. Estamos aqui hoje para mais um módulo aí da nossa física. Lembra que nós estávamos estudando a hidrostática, né? E hoje nós estamos falando do nosso módulo 5. O que nós vamos estudar no módulo 5? Hoje nós vamos aprender dois novos princípios, né? Dois novos teoremas, vamos assim dizer. Um que nós chamamos de teorema de Stevin, né? Que está relacionado aí à pressão hidrostática, que nós estudamos na última aula, e terminaremos aí falando do teorema do princípio de Pascal, um princípio muito importante aí em várias aplicações no dia a dia, como vocês vão ver até o final da nossa aula, tá certo? Bom, então bora lá, pessoal. A gente vai falar agora do teorema de Stevin. Eu vou ler o teorema de Stevin para você e a gente vai tirar algumas conclusões desse teorema, tá? Então olha só o que fala, ó, a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em equilíbrio hidrostático é dada pelo produto da densidade desse líquido, pela aceleração da gravidade e pela diferença de altura entre os pontos considerados. Então, de novo, a diferença de pressão, olha só, isso já está aparecendo na matemática que você está vendo aqui do lado. Ó. Pessoal, diferença é uma subtração. Então, a diferença, a subtração, né, entre as pressões de dois pontos de um líquido que estão em equilíbrio hidrostático é dado pelo produto multiplicação, ó, da densidade pela gravidade pela altura entre esses dois pontos. Então, vamos olhar a imagem que vocês estão vendo aí do lado. Repara que vocês têm aí um recipiente, né? Existe um líquido dentro desse recipiente e existem dois pontinhos ali dentro, ponto A e ponto B, tá? Vamos supor que aqui exista também, né, a nossa atmosfera, sempre aí presente. Né? Sempre não, mas na grande maioria das vezes presente nos nossos exercícios. Tem alguns exercícios que ele, né, considera aí que não existe a atmosfera ali presente. Tá? Gente, como é que eu calculo a pressão lá no ponto A? Vamos calcular a pressão no ponto A? Ó, lembra que a pressão no ponto A era a pressão atmosférica, vou fazer bonitinho com vocês, mais a pressão hidrostática, que era a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes essa altura que eu estou chamando de HA. Mateus, o que é HA? HA é a profundidade do ponto A. Olha lá na figura que eu estou fazendo. Ó. A distância da superfície do líquido até o ponto, ó, isso é o meu HA. Tá? Vamos imaginar que eu quero calcular agora a pressão lá no ponto B. Então, de novo, nós temos a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é a densidade do líquido, gravidade, vezes o HB. Mateus, o que é o HB? O HB é essa distância aqui, pessoal. Ó. Isso daqui é o HB. É como se fosse a profundidade do ponto B. Tá? O que eu quero te mostrar? Eu quero fazer uma diferença entre essas pressões. Eu quero, né, fazer uma conta de menos entre essas duas pressões. Mateus, que pressão que é maior? Gente, vocês sabem responder isso, né? Quanto mais profundo, quanto maior a coluna de líquido em cima do ponto, maior a pressão. Então, a pressão do ponto B, ela é maior. Tá? Então, vou fazer a continha aqui para vocês. Ó, eu vou pegar o meu PB e vou subtrair o PA. E eu quero descobrir quanto que isso vai dar. Vamos lá? Então, vou pegar a formulinha do PB. Está aqui. O PB é a pressão atmosférica mais o dGHB menos o PA. O que é o PA? Vou colocar entre parênteses, tá, pessoal? Tem duas parcelas. A pressão atmosférica mais a densidade, gravidade, o HA. Beleza? O que é isso? Eu quero descobrir quem é esse valor. Tá? Gente, se eu aplicar, ó, a distributiva desse sinal aqui dentro, o que vai acontecer? Ó, eu vou usar a borracha para não ter que escrever mais uma passagem. Tá? Então, a pressão atmosférica que está positiva, a hora que eu multiplicar, ela vai ficar negativa.
E esse cara que também estava positivo, ele também vai ficar negativo. Então, ele vai ficar assim, ó. E aí, o meu parênteses, ele sumiu, tá? Então, eu peguei ali o sinal que estava na frente do meu parênteses e eu apliquei a distributiva, tá? Quando eu faço isso, olha só, eu tenho uma pressão atmosférica positiva e eu tenho uma outra negativa. Eu posso, né, tirar ela da questão. E aí, o que sobrou? Sobrou dGHB menos dGHA. Pessoal, o D e o G são termos comuns. Nós podemos colocá-los em evidência. E aí ficaria assim, ó, dG que multiplica HB menos HA. Vamos lá na figura? Olha só que interessante aqui na figura. Vou até mudar a cor aqui para a gente, tá, pessoal? Olha só. O HB... Cadê? Uai, sumiu a caneta? Ah, não, está aqui. Pessoal, o HB é tudo isso daqui, ó. O HA é só esse pedacinho aqui de cima. Eu não quero pegar o HB e tirar o HA. Você concorda que HB menos HA me sobra essa altura aqui, ó? E essa altura aqui é o que nós chamamos de H. Então, resumindo, ó, ficaria D vezes G vezes H, que é exatamente isso que o teorema te disse. Então, o teorema é uma coisa meio óbvia. Se tem dois pontos dentro de um líquido em equilíbrio hidrostático, e esses dois pontos estão a profundidades diferentes, né, a diferença da pressão deles é por conta dessa diferença de profundidade. Eu não preciso calcular, né, a pressão num ponto, a pressão em outro, fazer toda essa contaiada para descobrir a diferença. A diferença é exatamente essa diferença entre as profundidades dele. Só que o teorema ele tem uma consequência muito importante, tá? Por exemplo, ó, vamos imaginar aqui na minha figura, que eu tenho um pontinho C. Ó, meu ponto C está aqui, pessoal. Estou pintando ele de branco aqui, tá? Esse é o pontinho C. Esse ponto C, ele está do lado do ponto B. Gente, se eu pedisse para você descobrir a diferença de pressão entre os pontos B e C, quanto que daria essa diferença de pressão? Ah, Matheus, você teria que fazer aquela conta, pegar a densidade do líquido, a gravidade e multiplicar pela altura entre eles. Só que, gente, tem alguma diferença de profundidade entre eles? Eles não estão no mesmo nível. Se eles estão no mesmo nível, o nosso H ele vale 0. Pessoal, e 0 vezes qualquer coisa me daria o quê? Me daria 0. E olha a conclusão, então, que nós chegamos. Eu posso pegar o PC e passar para o outro lado positivo. E aí nós chegamos a uma conclusão que eu vou te mostrar no próximo slide, tá? A conclusão aqui é a seguinte, pessoal. Olha só o que está escrito. E é muito importante isso, tá? Todos os pontos de um líquido em equilíbrio, ó, esse termo é importante, tá? Não é em qualquer situação. O teorema de Stevin, ele só vai valer para uma condição específica. Todos os pontos de um líquido onde esse líquido está em equilíbrio, a gente pode basicamente considerar equilíbrio para a gente aqui como sinônimo de repouso, tá? Todos os pontos que estão situados numa mesma linha horizontal, eles apresentam ou eles suportam a mesma pressão. Olha que interessante esse teorema. Olha essa imagem desse aquário. Tá? Vamos imaginar que você tem ali um aquário com água e a água está em equilíbrio hidrostático ali dentro. Olha os pontos 1, ponto 2 e ponto 3.
Tá? Você poderia, talvez, cometer o erro de dizer que a pressão no ponto 2 é maior que a no ponto 1 e a no ponto 3. Só que se você dissesse isso, você iria violar o teorema de Stevin. O teorema de Stevin ele foi muito claro. Tá? Se eu pegar dentro de um mesmo líquido, tá? Se fossem líquidos diferentes, não valeria isso. Mas dentro de um mesmo líquido, pontos que estão numa mesma linha horizontal, esses pontos eles apresentam a mesma pressão. E esse teorema te leva, às vezes, a situações mais diferentes de analisar, como essa imagem que vocês estão vendo aqui. Olha que interessante. Nós temos, primeiramente, aqui os pontos M, N, O e P. Todos esses pontos estão na mesma linha. Significa que todos eles têm a mesma pressão. Olha o ponto R, o ponto S, o ponto T e o ponto U. Por mais que eles estejam aí dentro de situações que aparentemente têm formatos diferentes, não interessa. Todos eles estão na mesma linha. Todos eles têm a mesma pressão. Olha lá embaixo, pessoal, ponto X, ponto Y e ponto Z. Eles também estão sobre a mesma linha. Eles também têm a mesma pressão. Tá? Então, isso é uma consequência do teorema de Stevin. Todos os pontos de um líquido em equilíbrio hidrostático situados numa mesma linha horizontal suportam a mesma pressão. Tá? Ou seja, tem a mesma pressão. É isso que diz o teorema. E nós vamos utilizar esse teorema para resolver um estilo de exercício que nós vamos ver daqui um pouquinho. Tá certo? Bom, eu queria comentar agora com vocês, para vocês perceberem a utilização do teorema de Stevin, o que na física nós chamamos de vasos comunicantes. Tá? Só que antes de mostrar o que é um vaso comunicante, eu queria te apresentar essa figura que vocês estão vendo. E aí te apresentar uma coisinha que eu acho que faz sentido já na cabeça de vocês. Tá? Essa garrafa que vocês estão vendo aí várias regiões com cores diferentes. Cada uma dessas cores, pessoal, representa um líquido de densidade diferente. E você percebe que esses líquidos eles não se misturam. Se eles se misturassem, nós veríamos uma cor só. Tá? E nesse tipo de situação, nós temos uma regrinha muito simples. Quanto maior for a densidade de um líquido, mais no fundo ele vai estar. Então, repara ali que você tem o líquido vermelho, você tem o líquido azul, o líquido verde, o líquido meio amarelado e o líquido alaranjado. Tá? O líquido, desses líquidos, o que tem a maior densidade é o líquido vermelho. Então, ele vai ficar lá no fundo do recipiente. Desses líquidos, o que tem a menor densidade é o líquido alaranjado. Por quê? Porque ele está na parte de cima do seu recipiente. Tá? Essa disposição desses líquidos ela vai ser importante para você entender, então, o que nós chamamos de vasos comunicantes. Tá? Mateus, o que é um vaso comunicante? É esse recipiente em formato de U que você está vendo. Ele chama de vaso comunicante porque ele comunica um dos lados com o outro. Pessoal, nas privadas nós temos o que nós chamamos de vaso comunicante. É um vaso que conecta dentro da privada ao seu encanamento que leva a água de dentro para a privada para o esgoto. Então, nós temos um vaso comunicante. Não necessariamente é nesse formato, mas esse é o formato mais comum. Mateus, o que nós vamos fazer com um vaso comunicante? Geralmente, pessoal, os seus exercícios que envolvem vasos comunicantes, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse tubo em formato de U e ele vai colocar aí 2 ou mais líquidos que não se misturam, ou seja, que são immiscíveis. Tá? E ele vai te dar informações de um desses líquidos e vai te pedir informações de outro. Então, olha só. Repare aí na sua imagem que você tem o líquido amarelo e você tem o líquido azul. Primeira perguntinha que eu te faço. Qual desses dois líquidos deve ter uma densidade maior? O líquido amarelo ou o líquido azul? Lembra da regrinha que eu acabei de te mostrar, Quanto mais denso,
mais preferência por ficar na parte de baixo do recipiente. Então, o que está ocupando, né, a parte lá de baixo é o amarelo. Então, o líquido amarelo ele tem uma densidade maior em relação ao líquido azul. Tá? E uma das perguntas que ele pode fazer é a seguinte, por exemplo. Olha, se eu conheço a densidade do líquido amarelo, quanto vale a densidade do líquido azul? É isso que nós vamos discutir. E para discutir isso, nós vamos começar com o teorema de Stevin. Olha o que eu fiz. Eu peguei um pontinho aqui que eu chamei de ponto 1 e na mesma linha, lá do outro lado, lá no líquido amarelo ainda, eu peguei um ponto e chamei de ponto 2. Tá? O ponto 1 e o ponto 2, pessoal, eles estão na mesma linha e eles estão no líquido amarelo. Tá? Lembra que, olha o teorema de Stevin, todos os pontos de eu poderia até acrescentar aqui, ó, mesmo líquido. Eu não posso pegar pontos de líquidos diferentes, tá? Então, todos os pontos de um mesmo líquido que estão numa mesma linha horizontal, se esse líquido estiver em equilíbrio hidrostático, esses pontos apresentam a mesma pressão, tá? Então, eu peguei um ponto 1 e um outro ponto lá do outro lado que eu chamei de ponto 2. Por que eu peguei esses dois pontos? Porque eu sei que eles têm a mesma pressão. Ah, Mateus, e se você pegasse um pontinho aqui, ó, e um pontinho na mesma linha lá do outro lado, ó, mas aqui, valeria isso? Não, porque esses pontos não estão no mesmo líquido. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Eu tenho que pegar pontos de um mesmo líquido. Geralmente, a gente escolhe um ponto que está na linha de separação dos nossos dois líquidos. Esse ponto aqui é um ponto importante. Tá? Então, eu peguei ele e peguei um ponto do outro lado na mesma linha. Por quê? Porque eu sei que eles têm a mesma pressão, né, total em cima deles. Como é que eu calculo a pressão no ponto 1? Pessoal, lembra que aqui tem o ar. Quem é que está pressionando o ponto 1? É a atmosfera mais uma coluna de líquido que tem em cima do ponto 1. Tá? Mateus, quem é que está pressionando o ponto 2? A pressão atmosférica mais uma coluna de líquido que tem em cima do ponto 2. Tá? Como eu tenho a pressão atmosférica de um lado e a pressão atmosférica do outro, eu posso cancelar a pressão atmosférica. Sobraria, então, apenas a pressão hidrostática. E nós aprendemos, né, que pressão hidrostática ela é dada pelo quê? Densidade, gravidade, altura. Então, a pressão hidrostática lá no ponto 1 é a densidade do líquido A, a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido, que eu estou chamando de HA. Tá? Mateus, e a pressão lá no ponto B? É a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido B. Tá? O que eu fiz? Como eu tenho gravidade de um lado e gravidade do outro, eu também cortei. E eu cheguei nessa expressãozinha em vermelho. Pessoal, essa expressão em vermelho, geralmente é a expressão que você vai utilizar para resolver exercícios de vasos comunicantes. Tá? Os exercícios de vasos comunicantes, geralmente, eles vão vir, né, com uma imagem como essa. E nessa imagem, por exemplo, ele poderia te dar algumas informações. Vamos imaginar que ele tivesse te dado a altura da coluna do líquido A, a altura da coluna do líquido B, tivesse te dado a densidade do líquido A e tivesse pedido a densidade do líquido B. Tá? Eu poderia, nessa última expressão, né, utilizar para descobrir a densidade do líquido B. Mas o que é o mais importante, pessoal? É você prestar atenção no que está acontecendo. Tá? Nós já discutimos que na física, quando duas grandezas se multiplicam e as outras são constantes, né, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Olha no desenho.
Lembra que nós falamos que o líquido A ele é mais denso que o líquido B. Por quê? Porque ele está mais na parte de baixo. Repare que o líquido mais denso, eu não preciso de uma coluna tão alta desse líquido. Já o líquido B, pessoal, como ele é menos denso, eu vou precisar de mais líquido para suportar o outro líquido que é mais denso. É exatamente isso que o vaso comunicante está te mostrando. O vaso comunicante está te mostrando uma relação entre a densidade dos líquidos e a altura da coluna desses líquidos que nós precisamos ter para que as pressões naqueles pontos sejam iguais. Tá? Então, muitas vezes, os nossos exercícios, né, de vasos comunicantes, vem uma imagem como essa, né, e ele te pede, ou às vezes, uma das alturas, ou ele te pede alguma das densidades. Tá certo? Tudo bem por aqui? Tranquilo? Então, vaso comunicante é uma aplicação lá do teorema de Esteve. Beleza? Bom, coloquei aqui um outro tipo de imagem que você também pode ter associado. Também é um vaso comunicante, só que olha que diferente. Num dos ramos do vaso, que é o lado 1 aqui, eu tenho um gás. E aí ele poderia pedir para você descobrir, ou para você determinar, quanto vale a pressão desse gás. Você fala, nossa, Matheus, dentro da hidrostática, pedindo para determinar a pressão do gás? Sim, eu poderia usar um dispositivo como esse. Tá? Como é que eu começo esse exercício? Gente, olha só, isso daqui é um líquido. Tá? Se eu pegar um pontinho aqui, vou chamar esse ponto de ponto 1, e na mesma linha do outro lado, no mesmo líquido, pegar um pontinho e chamar de ponto 2, as pressões nesses pontos, elas são iguais. Isso quem me garante é o teorema de Esteve. Né? 2 pontos de um mesmo líquido em equilíbrio hidrostático, né, numa mesma horizontal, sofrem a mesma pressão. Beleza? Só que, gente, quem é que está pressionando o ponto 1? O gás. Matheus, não tem a pressão atmosférica? Não, o gás está envolvido por um recipiente, né? E ali eu tenho todo o gás preenchendo, então não tem a influência do ar de fora, né, sobre o meu gás. Quem é que está pressionando o ponto 2, Matheus? Ora, eu tenho ar aqui, ó. Então eu tenho a pressão atmosférica e eu tenho essa coluna de líquido aqui. Tá? Então eu poderia ter te dado uma imagem como essa, ter te dado informações e pedido para você, por exemplo, determinar a pressão do gás. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Bom, para finalizar, nós vamos agora falar do teorema de Pascal. Então, olha só. Ele tem um enunciado um pouco difícil de entender, mas depois vocês vão perceber que, na verdade, é mais simples do que parece. Olha só. Um incremento de pressão. Matheus, o que é um incremento? Um acréscimo. Tá? Se você quiser tirar e colocar acréscimo de pressão, é a mesma coisa. Tá? Um acréscimo de pressão comunicado a qualquer ponto de um líquido incompressível. Um líquido incompressível é um líquido que eu não consigo, né, apertar mais do que ele consegue. Em equilíbrio, esse incremento ele se transmite de forma integral a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Matheus, eu não entendi. Então, eu vou te dar um exemplo numérico aqui para você perceber. Tá? Repare que você tem nessa primeira imagem um recipiente, existe um líquido ali dentro e você colocou, né, um objeto para fechar esse recipiente. Tá? E eu peguei ali 2 pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Gente, vamos inventar um valor para a pressão aqui no ponto 1? Vamos imaginar que a pressão aqui no ponto 1, eu não vou nem falar das unidades, tá? Ela vale 2. E vamos imaginar que a pressão aqui no ponto 2, como o ponto 2 está mais fundo, a pressão no ponto 2 tem que ser maior. Sei lá, vamos imaginar que a pressão aqui vale 5, beleza? Olha o que eu fiz na imagem do lado. Eu coloquei um objeto mais pesado ainda. O que aconteceu? Esse objeto pressionou, né, esse cara que estava tampando ali o recipiente, e esse objeto ele pressionou o líquido. Então, aumentou a pressão no líquido. Lembra que a pressão no ponto 1 era 2? Pessoal, vamos imaginar que a pressão aumentou agora. Vamos supor que essa pressão ela foi para 6. Tá? Pessoal, de 2 para 6
aumentou quanto? Ah, Mateus, aumentou 4. O teorema de Pascal, então, ele fala assim, ó, esse acréscimo de pressão que foi comunicado, que foi produzido em um dos pontos do líquido, ele se transmite de forma integral para todos os outros pontos. Então, se o ponto 1 sofreu um acréscimo de 4 no seu valor, o ponto 2 também vai sofrer um acréscimo de 4. Se a pressão era 5, aumentou 4, agora no ponto 2 eu vou ter uma pressão de quanto? De 9. É isso que diz o teorema de Pascal. Ele fala que a variação de pressão sofrida pelo ponto 1, a variação é 4, tem que ser a mesma variação de pressão sofrida pelo ponto 2. Realmente, também é 4. Isso é o que diz o teorema. É claro que você olha esse teorema e você fala, Mateus, tá, e daí? Para que isso é importante? Uma das grandes aplicações do teorema de Pascal é o que nós chamamos de prensa hidráulica ou elevador hidráulico, que é essa imagem que você está vendo aí na sua tela agora. Tá? Geralmente o elevador hidráulico, pessoal, é utilizado em alguns postos de combustível, onde muitas vezes nós utilizamos para erguer um carro, né? Ou para fazer uma manutenção debaixo do carro, ou para fazer uma troca de óleo. Geralmente nós utilizamos o elevador hidráulico. Você já imaginou que se para eu levantar um carro, eu tivesse que fazer a força equivalente ao peso desse carro? Você já imaginou o motor que eu teria que ter para que ele conseguisse erguer esse carro? Os carros são, né, extremamente pesados. E para um motor produzir forças muito grandes, esse motor aí tem que ser bem robusto também. Tá? Mas graças ao teorema e ao princípio de Pascal, eu não preciso de um motor tão forte. Olha que interessante, tá? O que nós temos aqui é o seguinte, eu tenho aqui um recipiente, né? E dentro desse recipiente você tem, por exemplo, um óleo, beleza? E aí eu fui desse lado aqui e eu apertei esse meu êmbolo. Pessoal, essa pecinha que você está vendo aqui, na física nós chamamos de êmbolo. Sabe aquela parte móvel da seringa quando você aplica a injeção ou quando você puxa um medicamento com ela? Aquilo nós chamamos de êmbolo. Tá? O que acontece? Quando eu empurro o êmbolo para baixo, eu aumento a pressão desse lado do recipiente. Só que, de acordo com o teorema, esse aumento de pressão, a pressão que eu aumentei desse lado, ela vai se transmitir por todo o líquido até o outro lado. Então, olha que interessante. Nessa imagem, eu acabo falando que a pressão, tá, pessoal? A pressão no ponto 1, ela tem que ser igual à pressão no ponto 2. Né? Então, em um líquido em equilíbrio hidrostático, o acréscimo de pressão de um lado tem que ser igual ao acréscimo de pressão do outro lado. Ou seja, a pressão de um lado tem que ser igual à pressão do outro, que é o que você está vendo que eu escrevi aqui. Tá? Só que nós, lá na nossa primeira aula da hidrostática, nós aprendemos que a pressão ela pode ser calculada pela força dividido pela área. Então, olha só desse lado aqui. A força que eu estou fazendo, eu estou chamando de F minúsculo. E a área aqui desse êmbolo, ó, que é essa região, eu estou chamando de Azinho. Desse lado, pessoal, a força que eu estou fazendo, eu estou chamando de F maiúsculo. E a área desse lado, que é essa região aqui, ó, eu estou chamando de A maiúsculo. Tá? Como P1 é igual ao P2, o F dividido pelo Azinho é igual ao Fão dividido pelo Azão. Mateus, tá, beleza, eu estou entendendo a matemática, mas até agora eu não estou vendo para que isso serve. Pois vamos dar um exemplo. Ó, imagina que você quer levantar um carro de 1 tonelada. Pessoal, 1 tonelada são 1000 quilos. Tá? Vamos descobrir o peso
de um objeto de 1000 quilos, nós aprendemos a calcular o peso, né? Lembra que o peso é a massa vezes a gravidade. Se o meu objeto tem 1000 quilos e a gravidade é 10, o peso dele, gente, é de 10.000 newtons. Será que eu preciso, desse lado, fazer uma força de 10.000 newtons para erguer esse carro? Vamos ver? Ó, então, aqui do lado da minha conta, a minha força F grande, ela corresponde ao peso desse carro aqui, tá? Ela vai valer, então, para mim, 10.000 newtons. Eu vou inventar dois valores para o azão e para o azinho. Uma coisa é meio óbvia. O azão não é maior que o azinho? Sei lá, vamos inventar que o azão ele vale 2 e vamos inventar que o azinho ele vale 1. Tá? Não importa, eu sei que o azão ele é maior que o azinho. E eu quero descobrir agora o meu Finho. O que é o Finho? É a força que eu tenho que fazer ali com o meu dedo para, né, conseguir fazer com que o carro erga. Tá? Gente, se eu fizer essa conta, o meu Finho ele vai dar exatamente 5.000 newtons. Olha que vantagem interessante. Eu, aplicando uma força pequena, de 5.000 newtons, consigo manter um carro de 10.000 newtons em equilíbrio. Cara, isso é um dispositivo com uma vantagem mecânica muito interessante. Aplicando forças pequenas, eu consigo gerar forças grandes. É claro que isso vai depender dessa relação entre as áreas. Repare que o seu carro está numa área grande, o seu dedo está ali aplicado numa área pequena. Você, por exemplo, numa situação meio doida, poderia usar um dispositivo como esse para colocar uma formiga de um lado e um elefante do outro e manter a formiga e o elefante paradinhos, bonitinhos. Basta você pegar a formiga, colocar ela numa área muito, muito pequenininha, já pegar o elefante e colocar numa área muito, muito, muito grande. Você consegue, pelo teorema de Pascal, garantir que as pressões dos dois lados elas sejam iguais. Então, o teorema de Pascal, ele produz, né, uma aplicação, que é o elevador hidráulico, e ele tem uma vantagem mecânica muito interessante. Com forças pequenas, eu consigo produzir forças grandes. E eu coloquei aqui algumas imagens, né, para a gente finalizar a nossa conversa, onde nós podemos aplicar, né, o teorema de Pascal. Essa primeira imagem aqui, pessoal, é o que nós chamamos de prensa de fardos. Tá? O que é a prensa de fardos? Vamos imaginar que você quer pegar um objeto muito duro e você quer prensar ele, diminuir o volume dele. Você imagina você fazer isso com a mão. Então, nós, né, utilizamos aí um dispositivo onde eu faço a minha mão numa área pequena, coloco o meu fardo numa área maior e consigo, com uma força pequena, produzir uma força grande para conseguir deformar esse meu fardo, esse objeto. Tá? Um outro, elevador hidráulico, que nós acabamos de ver, ó, o motor que faz o elevador subir. Né? Eu coloco o motor aqui numa área pequena, coloco o meu carro numa área grande e aplicando uma força pequena eu consigo gerar uma força grande para fazer o meu carro subir. Os freios a disco, pessoal, eles também são, né, a partir do princípio de Pascal. A hora que você pisa no freio, ó, existe todo um mecanismo. Né? Você pisou, existe um pistão aqui com uma área pequena e ligado a um pistão com uma área grande. Você consegue, com uma força pequena, produzir uma força grande no disco, o disco, né, prende a roda e a roda começa a, né, diminuir a velocidade do carro. Os tratores também. Repare que os nossos tratores são cheios de pistões. Tá? Então, existe aqui uma conectividade entre esses pistões, onde uma força pequena consegue gerar uma força grande. Esse é o nosso princípio de Pascal. Tá? Pessoal, sei que a aula hoje foi um pouquinho extensa,
tá? Mas é uma aula muito importante, cai muito em vestibular aí. E espero que vocês tenham compreendido, né? Voltem ao vídeo aí se tiverem alguma dúvida, pausem, vai devagar, tudo. E aí no nosso próximo encontro lá no Zoom, a gente resolve alguns exercícios para ver as aplicações, né, desses dois teoremas de hoje. O teorema de Stevin e o teorema de Pascal. Beleza? Espero que vocês estejam se cuidando. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.